Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Aqui Neemias Gomes, fora do sistema. Queridos, nós temos alertado sobre o grande apagão que vai acontecer neste ano de 2019 e ele já está em andamento. Houve agora no último sábado um grande blackout em Nova York, exatamente 42 anos depois de um blackout maciço causado por um raio em uma subestação elétrica e mergulhou a cidade de Nova York na escuridão por 25 horas, com saqueadores invadindo 1.600 lojas e mais de 1.000 incêndios em toda a cidade. Veja aí, postagens como hoje, no aniversário de 1977, o blackout que resultou em muito distúrbio em toda a cidade, né? E isso foi exatamente uma parte de um ano maluco em Nova York. E quais são as chances que 42 anos depois metade de Manhattan ficasse sem energia? Exatamente, aconteceu. Manhattan ficou na escuridão, enquanto uma queda de energia generalizada interrompeu os semáforos, mergulhando várias estações de metrô, empresas e centros turísticos em Midtown e Upper West Side na escuridão ao cair da noite. Várias estações de metrô ficaram apagadas. Isso é apenas um prenúncio, gente, do que está chegando pelo mundo todo e aqui no Brasil. Nós vamos já mostrar o que causou isso. As autoridades ou tentam esconder ou não mostram. Nós vamos mostrar aqui imagens exclusivas. Olha só, muitas pessoas teriam ficado presas nos elevadores dos arranha-céus da cidade. Porque isso é o que acontece. Quem está no elevador fica lá preso até que a energia seja restabelecida. Os icônicos monitores gigantes da Times Square também ficaram desligados, com metade da área afetada. A causa dos cortes de energia ainda precisam ser determinadas, sem fornecer mais detalhes. É porque eles não querem apavorar o público, nem preparar o povo para o que está vindo. Aí nós temos algumas imagens do que aconteceu, né? O blackout, Nova York apagada pela manhã. Bares e restaurantes ainda ficaram abertos à luz de velas. Aqui é uma postagem no Twitter de Kai, ele diz: "E o povo olhou para o oeste e levantou suas mãos para adorar o sol." É realmente porque quando houver o grande apagão, os 3 dias e 3 noites de escuridão, o povo vai regozijar com o retorno do sol, porque ele vai nascer no oeste. É exatamente o que esse cara está comentando aqui, o sol nascendo no oeste, né? Normalmente ele deve nascer no leste, você sabe. E o que mais impressiona é que o sistema diz, né, alguns relatórios sugeriram que um incêndio e uma explosão no transformador poderiam ter causado o blackout, quando várias testemunhas ouviram um forte estrondo antes que a área ficasse escura. A energia foi restaurada, mas o motivo ainda não foi determinado. Mas, gente, aqui está o motivo. Primeira mão para você aí as imagens de como estava o céu e que relação tem o céu com falta de energia elétrica. Isso é muito estranho, mas aí você vê uma tempestade que está acontecendo no céu, eu diria uma tempestade eletromagnética. Veja nossos materiais sobre a inversão dos polos na Terra. O que está acontecendo? Você vê esse clarão enorme, você sabe que esse clarão azul, isso não é simplesmente transformador de energia pegando fogo, isso é plasma, gente. Plasma é um material do nosso firmamento que, quando ele cai, ele é conduzido pelas redes elétricas e ele destrói toda a transmissão de energia. E esse plasma azul, o quarto estado da matéria, ele tem 1000 graus centígrados. Isso é fogo vivo do Criador. E esse juízo vai cair não só em Nova York, não só em áreas isoladas como caíram há algum tempo, nós falamos Paraguai, Argentina e Uruguai, e alguns pontos do sul brasileiro sem energia. Isso aí vai acontecer em todo o mundo, gente. E vai ser mais sério, nós vamos ficar 3 dias e 3 noites na escuridão. Nós temos que mostrar aqui a reação das pessoas quando tudo isso começou. Observe aqui nas imagens de alguém que capturou o momento. Em outro ponto, em Nova York, olha lá, quando o plasma atinge uma subestação de energia, né, uma rede elétrica, e o pânico das pessoas. Tudo no apagão escuro e uma luz azul. Normalmente o fogo ele é amarelo, né? Você vê clarões vermelhos, faíscas, etc. Não. Neste caso, olha o barulho que ele faz quando ele é conduzido. E aqui você vê que é claramente uma subestação de distribuição elétrica. A mulher dizendo que está com medo, né? E você vê o pânico das pessoas, como
a falta de energia vai gerar um caos, saques, novamente ali imagens do firmamento durante esse fenômeno, né? Em outros pontos de Queens, Manhattan, Nova York toda, a maior cidade do mundo, sem energia elétrica. País de primeiro mundo, Estados Unidos. Isso foi neste sábado, né, passado. Nós temos acompanhado tsunamis, terremotos na Indonésia, Austrália, tivemos aqueles da Califórnia. O que são tudo isso? São indícios de que estamos chegando na grande inversão dos polos magnéticos, são sinais que o nosso Salvador predisse, sinais no Sol, na Lua e nas estrelas, terremotos em vários lugares. Isso representa, queridos, a aproximação do grande dia do Todo-Poderoso, o dia do juízo, tá? E nós temos alertado os nossos irmãos aqui do Brasil, pessoas que assistem nosso canal também de outros países, que este dia está chegando. O sol vai apagar-se em pleno dia e você tem que preparar. Guarde alimentos, guarde medicamentos se você depende de medicamentos, guarde água, não saia de casa, feche as portas da tua casa, esconde-te, a Bíblia diz, até que passe o decreto. Olha lá, no firmamento, gente, o que tem a ver o céu, né, com esses clarões luminosos que estão acontecendo ali embaixo na rede elétrica? Em relação a não tem, queridos, isso foge do nosso normal. Nós sabemos que os poderes do céu serão abalados, e é isso que está acontecendo, é plasma. That's crazy! Late to the party. A inversão magnética da Terra plana é real e indícios mostram que ela já começou. Podemos observar tempestades de plasma atingindo a Terra em várias partes do mundo.
Essas tempestades de plasma têm importantes implicações, uma vez que representam uma ameaça para a sociedade no que diz respeito a sistemas de comunicação, navegação e operações no tráfego aéreo. Essas tempestades plasmáticas vêm se intensificando nos últimos anos e podem ser responsáveis pela queda de diversas aeronaves. Com o passar do tempo, essas tempestades ocorrerão de forma mais poderosa do que quaisquer outras que se tem registro. Com o domo da Terra plana entrando em colapso, enormes explosões de plasma vão atingir a Terra. Cargas pesadas de radiação vão destruir equipamentos eletrônicos, afetando as comunicações e transmissão de dados e de energia elétrica, deixando a Terra sem comunicação e em completa escuridão. Joel 2:2. E será um dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens densas e de absoluta falta de claridade. Por outro lado, assim como a luz da aurora surge e se estende pelos montes, um grande e poderoso exército vem se aproximando como nunca antes se viu, nem jamais se verá nas gerações futuras. A radiação plasmática vai promover inúmeros problemas de saúde, causando mutações celulares e diversas doenças degenerativas. O domo não é só um escudo natural que protege a Terra plana de tempestades plasmáticas. Ele é uma estrutura sólida em constante atividade e abaixo dele ocorrem explosões violentas de radiação. Ele é um exímio condutor de energia em quantidades absurdas e essa atividade está diretamente relacionada com o campo magnético da Terra plana. No entanto, percebe-se claramente o aumento dessas tempestades, que vem atingindo a Terra. O campo magnético da Terra plana ajuda a proteger a vida sobre sua superfície. As tempestades de plasma retardam o processo de reconexão desse campo magnético em nossa atmosfera, se tornando um evento devastador. Imagine que nossas bússolas comecem a apontar algum dia para o sul. Isso não é ficção científica. Na verdade, já aconteceu na Terra antes. Agora, parece que estamos vendo uma inversão dos polos magnéticos novamente e enfrentando o mesmo processo cataclísmico. Ninguém sabe, mas nós estamos testemunhando o campo magnético da Terra decair em 10% ou mais. E em 150 anos este processo parece ter acelerado. Recentemente, há uma observação que 15 metros por dia do Polo Norte estão se movendo em direção à Sibéria. Isso torna 50 km por ano e é um número significante que mostra que algo realmente está acontecendo no campo magnético da Terra. Nosso campo magnético da Terra se deve ao Polo Norte magnético, que é considerado o eixo do mundo. Lá funciona como um grande ímã que mantém o Sol, a Lua e as estrelas numa rotação no sentido horário. Na verdade, essa inversão se dará nos astros, o Sol, a Lua e as estrelas. Atualmente, esse sentido horário está sendo reduzido, sua velocidade tem sido reduzida e eventualmente ele irá parar, gerando assim um grande apagão. E depois ele começará a se mover novamente, mas no sentido oposto, no sentido anti-horário. Portanto, o Sol não nascerá mais no leste e se porá no oeste. Ele nascerá no oeste e vai se pôr no leste. Isso vai mudar totalmente como a natureza funciona, o clima e até mesmo a parte emocional das pessoas. Afirmam muçulmanos que nos seus escritos sagrados, e segundo eles, há um relato de ele ter dito: quando a hora chegar, 2 noites se unirão uma à outra, e os povos irão despertar na primeira noite e ver que a noite ainda não terminou. E então ficarão aterrorizados e ficarão espantados. Eles vão descobrir que o sol não se levantou. E outra noite vem. E então 2 noites aparecerão em seguida. E então depois disso, o sol irá aparecer novamente, mas desta vez ele virá do oeste ao invés do leste. Eles dizem que, então, esse fenômeno representará a chegada do anticristo, da Dajjal,
e do Jesus Cristo Islâmico, o Issa, que então aparecerão nesse período de escuridão que está chegando. Inclusive, se você analisar em todas as mitologias, se você analisar em todos os meios esotéricos, ocultistas, espíritas e científicos, todos estão unânimes falando que esse período está chegando, os dias de escuridão. E nós estamos falando, querido, aqui da inversão dos polos magnéticos. Nós vamos ver uma total movimento do Sol, da Lua e das estrelas. Nós estamos falando da transformação climática da Terra. Estamos falando de uma mudança radical nos tempos em que estamos vivendo. Eles afirmam que isso será a Era Dourada, a nova era de Aquário. Eles afirmam que será a nova Terra. Eles afirmam que está chegando o momento do cumprimento profético de todas as expectativas religiosas. E eles estão falando, queridos, que esse período se dará o cumprimento de tudo o que está programado para acontecer. Mas eu e você temos que ficar firmes, porque ainda não é a vinda do nosso Salvador. Nós temos que perseverar e esperar ainda 3 anos e meio de reinado do anticristo, e então ele virá, ele se manifestará nas nuvens do céu, com poder e grande glória. Recomendo que você pesquise o assunto, o que é, na verdade, a inversão do norte magnético. Então você vai descobrir a verdade por si mesmo e irá alertar também outros que precisam ser alertados sobre esse evento que está para ocorrer muito em breve. The kids are great. You want to talk to Charlie? Charlie. What is going on? We don't have much time. Benjamin, what's up? Where have you been? It's all gonna turn off. What? It's gonna turn off and it will never, ever turn back on. What's gonna turn off? What are you talking about? Everything. Did I lose you? No. Miles,